Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Combinado? Então, beleza. Bora para os relatos de hoje? Hoje nós temos aqui 9 relatos de uma mesma pessoa, então é uma coletânea de relatos de uma única pessoa, tá? Com vários acontecimentos aqui. O primeiro é este daqui e são todos de uma mesma moça. Acredito, né? A não ser que tenha algum aqui que é outra pessoa contando, mas são todos de uma mesma moça. E o primeiro é este. Vi meu irmão falecido. Esse aconteceu comigo mesma, aqui no Rio de Janeiro, 10 anos atrás. Eu tinha 15 anos de idade e estava na casa da minha irmã, sozinha, escutando música. A casa da minha irmã fica em cima da casa da minha mãe e era por volta de umas 7 horas da noite. Eu estava escutando música bem alta, deitada na salinha de TV, quando escutei uma voz gritar por mim no portão. Eu não consegui identificar quem era. Fui até a varanda e olhei para o portão. Não havia ninguém. Escutei a risada do meu irmão mais velho e presumi que era ele. Como estava ouvindo música, eu não respondi e nem desci para saber o que era. Eu resolvi que depois eu iria. Nessa salinha de TV havia uma janela lateral bem grande que dava de frente para uma sacada, que ia para o terceiro andar onde havia o terraço. Saí da sacada e voltei a me sentar na salinha de TV. E quando olhei para o lado direito, onde havia essa janela, eu vi um homem vestido de branco subindo as escadas para o terceiro andar, correndo. Isso durou cerca de 2 a 3 segundos, não era um vulto. Era claramente um homem que corria, mas eu não conseguia ver o seu rosto, apenas o seu corpo, a partir do ombro. Porque quando eu olhei, ele já estava subindo as escadas, chegando ao terraço. O corpo dele era parecido com o do meu irmão, que havia falecido. Quando vi aquela cena, foi a primeira pessoa que eu pensei. Desci as escadas, correndo, e ao chegar no andar de baixo, eu entrei correndo para o quarto. Passei pela sala e não consegui contar isso para ninguém. Minutos depois, o meu irmão mais velho foi embora e chamei a minha mãe para o quarto. Contei o que tinha visto e ela disse que com certeza era o meu irmão, pois ele tinha morrido no dia 25 de março do ano anterior, e aquele dia era dia 25 de março. Eu me lembro de ter chorado por horas e horas, e apesar de amar contos de horror, me acostumar desde criança a me reunir com a minha família de Minas para contar histórias assombradas, eu sempre fui uma pessoa mais cética. Mas depois desse dia, eu já não sou tão cética assim. Então, né? Essas coisas acontecem. Será então que ele veio para visitar no aniversário de morte, né? Alguma coisa assim? Pode ser. Próximo relato. A mulher misteriosa que ofereceu um chá ao marido acamado. Esse relato também aconteceu com a minha avó, quando esta já estava casada com seu primeiro marido. Eles viviam na fazenda do meu bisavô, mas a casa ficava próxima a uma estrada de ferro. E de vez em quando, andarilhos, vendedores ou outras pessoas passavam por ali. Certa vez, esse primeiro marido dela adoeceu. E na época, no interior de Minas, numa fazenda, não era comum sequer se consultar com médicos. Ele passou o tempo todo em que esteve doente deitado no quarto. Certa vez, uma mulher chamou ao bater palmas, chamou por quem morava na casa. Minha avó saiu e se deparou com uma mulher de quase meia-idade, de vestido comprido azul e branco e cabelo comprido também. Ela pediu um copo d'água, algo que era comum as pessoas pedirem ao passar por lá. Minha avó foi pegar água para ela e ela perguntou como estava a família. E minha avó disse que estava bem, a não ser o seu marido, que não estava muito bem. A senhora se ofereceu então para preparar um chá para ele, que ela julgava ser assim, tiro e queda. Minha avó concordou e juntas foram até o fogão a lenha esquentar a água.
Essa senhora tirou algo da bolsa azul que ela não conseguiu ver, minha avó não conseguiu ver, e colocou dentro da chaleira. Disse claramente a minha avó que se o marido bebesse esse chá, ela teria um marido vivo, que se ele não bebesse, ela seria viúva. Ah, tá, então se o marido bebesse esse chá, ela teria um marido vivo, mas se ele não bebesse, ela seria viúva, ou seja, ele ia morrer. Ela disse que já iria... Hã? Ah, tá. Então, acho que essa senhora disse que já ia embora, dizendo também que logo mais voltaria. E minha avó ficou sem entender aquilo, né? Mas decidiu oferecer o chá para o marido. Ela insistiu, disse que ele ia melhorar se ele aceitasse aquele chá. E ele aceitou. Mas ao lado do quarto havia uma janela. E ele jogou a caneca com o chá por essa janela. E pediu para ela parar de insistir, pois ele ia melhorar como um homem, sem tomar o chá. Então ele aceitou, ele pegou e jogou pela janela, é isso? Ele permaneceu doente ao longo dos dias e da semana e logo faleceu. Cerca de 1 ano e meio depois, a minha avó se casou com um funcionário da fazenda e foram morar na mesma casa. Novamente, a mulher de vestido azul apareceu pedindo água. Minha avó deu água a ela e lembrou que a conhecia de algum lugar, mas não lembrava de onde. Essa senhora perguntou como a família e o marido dela estavam, e ela disse que estava bem. A senhora falou que perguntava pelo primeiro marido. Foi quando ela lembrou daquela mulher. Ela respondeu que ele não quis tomar o chá e acabou falecendo mesmo um tempinho depois. A senhora disse para ela que não teria o mesmo problema com o atual marido, que esse iria morrer bem velhinho, que ia permanecer do lado dela. Disse que o primeiro marido morreu, pois um curandeiro não gostava dele e tinha muita inveja da família que ele tinha, e por isso ele adoeceu. Então ela começou a caminhar para ir embora. Agitada e tentando entender toda aquela situação, minha avó a convidou para conversar mais na casa dela. Ela disse que ia porque estava com muita sede. Minha avó, então, deu as costas para aquela senhora. Minha avó deu as costas seguindo para casa. Ela deu as costas para aquela senhora seguindo em direção à casa e a chamando para ir junto. Quando minha avó chegou na porta da casa e olhou para trás, a mulher havia desaparecido. Minha avó gritou pelo meu avô, que estava trabalhando na plantação, e ele e o irmão dele vieram. Ela contou tudo. Eles começaram a procurá-la, mas nunca mais a encontraram. Minha avó contava à minha mãe que aquela mulher lembrava a ela Nossa Senhora Aparecida, que era assim como um anjo. Olha só, e a mulher foi lá levar um chá que acho que era para quebrar o feitiço que estava no homem, e ele não quis. Ai, que coisa, né? E olha só, a mulher aparecer e desaparecer do nada e voltar e tal, né? Próximo relato. Aparições perto do cemitério. Lá é cemitério, tem assombração, será? Toma água aqui, né, gente? Esse relato aconteceu com o meu pai em Minas Gerais, quando ele tinha 12 anos, ou seja, cerca de 40 anos atrás. Ele e os amigos passavam o dia inteiro brincando na rua. Na época era comum, em cidades do interior, muitas vezes passava até a noite também brincando na rua. Uma vez ele e os amigos decidiram ir colher mangas num pomar que tinha ao lado de um cemitério. Levaram sacolas para colocar e lá ficaram em cima das árvores comendo, pegando as mangas e perderam a noção das horas, conversando e brincando. Já era noite, fazia algumas horas já. Já era, sei lá, por volta de umas 11 da noite ou até meia-noite. Até que o meu pai notou que os amigos começaram a pular das árvores e correr. Meu pai ficou sem entender nada, porque tinha subido mais alto na árvore e os galhos atrapalhavam a sua visão. Ele começou a escutar vozes, falando ali pelo pomar. Mas é como se não falassem português.
É como se eles falassem numa língua estranha, que o meu pai não conseguia identificar sequer uma palavra do que aquelas vozes diziam. Ele foi descendo da árvore e quando percebeu havia várias pessoas, cerca de umas 150 ou 200 pessoas que vinham carregando enxadas e pás, como se estivessem chegando na roça. Na verdade, como se estivessem chegando da roça. Mas um horário e por um lugar que não era comum. Sem falar na quantidade de pessoas que vinham juntas, falando coisas que não dava para entender nada. Assim que o meu pai percebeu toda aquela gentarada, despencou da árvore e correu. Na entrada do pomar, os colegas seguraram uns aos outros, é isso? Os colegas seguraram um para o outro, não sei. Ah, tá. Eles seguraram um para o outro os arames farpados que cercavam o pomar para passarem por debaixo sem se machucar. Na volta, o meu pai mergulhou por debaixo desse arame sem a ajuda de ninguém, de tanto medo. E ao encontrar os amigos já no seu bairro, todos confirmaram o que ele tinha visto quando fugiu. Ninguém nunca viu essas pessoas passando por lá, pelo bairro ou por outro lugar, apenas ele e seus amigos. Nossa, será que era de outra dimensão? Fantasmas? Mas tanta gente assim com enxada na mão, tudo. Será que todo esse povo morreu na lavoura e ainda estava por lá? Que será? Deixa aí nos comentários a sua opinião, sempre com respeito, por favor. Próximo relato, o cavalo invisível. Esse relato também aconteceu com meu pai e ele tinha 12 anos. Ele estava dormindo sozinho em seu quarto, que tinha uma porta para a rua, quando ele começou a escutar barulho de ferraduras batendo no chão da calçada, na rua. Meu pai levantou e foi caminhando até a janela fechada e continuou a escutar aquele animal, provavelmente um cavalo que se aproximava cada vez mais. Ele foi até a porta ao lado dessa janela que dava para a rua e foi abrindo aos poucos. E quanto mais ele abria, mais forte... E eu espirrando. Quanto mais ele abria... Cadê? Mais forte ficava a trotada do animal. Embora ele não visse absolutamente nada na rua, ele abriu por completo. E a trotada, o trote do cavalo, né, os passos do cavalo ali ficou ainda mais alto. Mas não havia cavalo algum na calçada. Meu pai fechou rapidamente a porta e correu para debaixo das cobertas, tampando os ouvidos. E ficou desse jeito até pegar no sono, sem saber quando aquilo lá ou aquele som cessou. Nossa, então foi um cavalo fantasma mesmo. Ele escutava claramente o cavalo, mas não via nada. Minha mãe também já teve uma experiência parecida. Gente, minha garganta tá ardendo. Bom, vamos continuar. Próximo relato, pescador da madrugada invisível. Mais uma coisa invisível aqui. Isso aconteceu com meu pai em Minas também. Em uma das vezes em que foi pescar de madrugada, só que dessa vez foi com um amigo. Enquanto meu pai jogava a tarrafa à procura de peixes, o amigo remava o barco. Já era bem tarde e aparentemente estavam sozinhos no rio. Meu pai jogou a tarrafa e quando ela bateu na água, fez um barulho bem alto, tipo tchá, como era de se fazer mesmo. Logo em seguida, o meu pai e seu amigo escutaram atrás deles alguém jogar a tarrafa fazendo o mesmo barulho. Meu pai pensou na hora que aquele dia não ia ser bom, né? Pois como já tinha gente lá, eles pegariam poucos peixes. Ele seguiu jogando a tarrafa e toda vez que ele jogava a sua, ouvia outra tarrafa sendo jogada atrás. Mas quando ele olhava para os lados, ele não via nada, não via ninguém. Ele e seu amigo decidiram dar a volta na pedra em que estava jogando. Ele recolheu a tarrafa que havia acabado de jogar ali e o amigo começou a remar ao redor da pedra, para o lado oposto, pelo lado de trás da pedra.
Assim que chegaram, meu pai abriu a tarrafa e mais uma vez jogou no rio. E logo em seguida, atrás deles, ambos escutaram uma tarrafa sendo jogada exatamente no lugar de onde eles tinham acabado de sair. Assustados, encostaram o barco na beirada do rio, sem sequer amarrar ele, e correram pelas ruas até chegar em casa. Aí eu fico pensando, será que é um eco de outra dimensão? Deles mesmo, naquele lugar? Como uma repetição? Ou é um fantasma só, tipo, dando uma zoada? O que vocês acham? Qual que é a resposta mais... O que a gente pode... Plausível? Não sei, né? Quando se trata de sobrenatural é difícil, né? Mas quais são as possibilidades? O que vocês acham que é? Comenta aí com a gente, comenta aí pra gente. Próxima história. As almas que cuidavam da casa vazia. É isso? As almas que cuidavam da casa vazia, acredito. Esse relato aconteceu com a minha tia na década de 70. Ela estava casada e de mudança com o seu marido, que semanas antes já tinha se instalado em uma nova casa, na cidade vizinha. E era comum a minha tia ir com bastante frequência de sua cidade para essa casa nova. Ela ainda não tinha saído da casa por não ter conseguido vendê-la ainda e permanecia durante a semana com receio de alguém invadir e a casa ser roubada, né? De invadir a casa ou ela ser roubada. Então, quando ia ver o marido na nova casa, ela deixava a chave da casa dela com a minha mãe. De onde a minha mãe morava, ela conseguia ver a casa da irmã. Certa vez, viu todas as luzes da casa acesas. Já era de noite e ela estranhou a irmã chegar sem avisar nada. Decidiu ir até a casa dela, já que tinha as chaves. Na entrada da casa, ela colocou a chave na porta e quando foi girar, todas as luzes se apagaram de uma vez. Aí ela estranhou. Entrou na casa. Eu não entrava não, eu chamava a polícia, vai que tem coisa lá dentro. Bom, entrou na casa, acendeu as luzes e sua irmã não estava lá. Ela comentou com as primas, mas elas disseram que não deveria ser nada, algum problema na fiação ou algo do tipo. Por diversas vezes isso se repetiu. Durante o dia as luzes ficavam apagadas e toda noite elas acendiam e passavam a noite acesas. Naquela época não tinha telefone, então minha mãe, certa vez, pegou o ônibus e foi até a cidade em que a tia Nilda estava morando. E chegando lá, ela contou o que estava acontecendo e a minha tia contou que toda noite orava e pedia às almas para guardarem a sua casa e tomarem conta. Ela dizia que as almas eram bondosas e enchiam a casa dela com a sua luz. Está explicado, então, são os espíritos que estavam lá guardando a casa. Eles acendiam a luz para parecer que tem gente, tinha mesmo. Uma vez, deixa eu contar aqui, o pai do meu pai, não fazia muito tempo que tinha falecido. E a gente estava na casa deles, né? E ia sair para acho que era um show do Padre Antônio Maria ainda. E tem um abajurzinho que existe até hoje, mas ele tá sem a cúpula dele, que era de vidro. Mas vocês lembram daquele abajur de toque? Que você tocava na parte metálica, ele acendia, aumentava a luz, e você batia de novo, ele apagava. E era nesse risco, você batia uma vez, acendia um pouco, 2 vezes acendia mais uma vez acendia mais e a outra vez ele apagava. Então era um abajur que só acendia por toque. E aí a gente tava saindo da casa, tava sozinho lá. Na hora que tava na calçada, não sei, alguém falou, será que não é melhor deixar uma luz acesa para parecer que tem gente na casa? Só que a gente já tava lá fora, falei, deixa quieto, não vai acontecer nada. E a gente foi. Quando a gente voltou, viu que tinha uma luz acesa lá dentro. E aí, quando a gente foi ver, era esse abajur que estava aceso. Mas a gente começou a pensar, gente, como que ele tá aceso? Se não tinha gato andando lá dentro para falar que o gato pisou. E ele acendia por toque, sabe? E se não me engano, ele tava, tipo, não no primeiro, tava no terceiro, eu não sei. Tava aceso lá e a gente falou, porque nunca acendeu sozinho. Você falava assim, quando acaba a força, a hora que volta a energia, ele volta aceso. Não voltava. Então a gente ficou pensando que talvez
Algum espírito tem escutado que a gente falou de deixar uma luz acesa para parecer que tem gente? Eles falam, não, tem gente, tô aqui sim. E acendeu ali. Sei lá, vai saber, né? Próximo relato, passagem pela Mata Virgem. Esse relato também aconteceu com a minha tia, com seu marido caminhoneiro. Não, peraí. Esse relato também aconteceu com a minha tia. Seu marido caminhoneiro... Deixa eu só... Seu marido caminhoneiro não tinha casa fixa e costumava se mudar com bastante frequência e ela sempre o acompanhava. Certa vez ele comprou uma pequena fazenda que era conhecida por não ter a terra boa para plantação. Era cheia de morros e a casa era antiga e mal cuidada. E para chegar a essa fazenda era preciso passar por um longo caminho de mata virgem ou mata fechada, que havia apenas uma passagem que mal um carro passava. No entanto, seu marido sempre passava por essa de carro ou a cavalo. Certa vez, minha tia foi com seu filho visitá-lo. Mais adiante, iria morar com ele nessa fazenda, mas por enquanto estavam ajeitando tudo para sair da casa anterior. Minha tia não sabia que tinha um percurso tão longo dessa mata. Era quase 1 quilômetro e já estava para anoitecer. Ela apressou então seu filho pequeno e entraram na mata. Assim que entraram, eles começaram a escutar barulhos, como se alguém estivesse os acompanhando. E o som dos passos pisando nas folhagens ficava cada vez mais forte e mais próximo. Seu filho logo começou a chorar, dizendo que tinha alguma coisa se aproximando. Mas eles sequer olharam para trás. Minha tia começou a orar alto. Orou o credo, Ave Maria... Não, orou o credo, Maria valei-me, Pai Nosso, entre outros. E à medida que ela ia orando, aqueles passos iam se distanciando. E eles começaram a ouvir uma voz que gritava: "Me espera, companheiro!" E essa voz gritava cada vez mais distante enquanto ela orava. Seu filho gritava e chorava, e assim foi por meia hora durante aquela caminhada. Ao sair dessa mata e já avistando a fazenda, ela conta que ouviu mais uma vez aquela voz, só que agora dizia: "Adeus, companheiro." Nesse momento, seu filho já havia urinado na roupa e ela não parava de tremer e de chorar. Ao chegar na fazenda, contou o ocorrido, mas seu marido nem deu importância. No dia seguinte, ele a mandou embora devido à sua reclamação. Com o tempo, eles se separaram. Nossa! Com o passar do tempo, ela soube que ele havia falecido. Sua vida foi ceifada em sua fazenda e até hoje a polícia não descobriu por quem. Sei lá, vai saber. Tem coisa que a gente acha que perdeu, mas na verdade é livramento. Bom, próximo relato. A entidade mandou me buscarem em casa. Essa história aconteceu comigo, cerca de 2 anos atrás. Tinha um amigo, pai de santo, que já faleceu. A gata quer entrar. E ele tinha um terreiro aqui na minha rua, na esquina. Eu não entendia muito bem a religião, eu não sabia cantar os toques, mas sempre que ele me chamava, eu ia acompanhar. Ele estava começando o terreiro e poucas pessoas iam, então os amigos sempre estavam lá para apoiá-lo. Sempre me considerei agnóstica, por ser muito cética, mas sempre com um ávido interesse nas religiões. Certa vez já estava cansada e queria vir em casa jantar e dormir. Ele tinha virado no santo com a Maria Padilha das 7 saias e me viu saindo de fininho. E aí perguntou onde eu iria. Eu disse que eu ia em casa jantar. Eu ia em casa. Vou jantar, daqui a pouco eu volto. Embora não fosse voltar, não. E aí ela, Maria Padilha, a entidade que estava nele, né? Ela chegou perto de mim e falou que não acreditava. Eu disse mais uma vez que eu ia voltar assim, eu já volto. Aí eu desci a escadinha e saí. Do portão ela gritou:
Se não voltar logo, vou mandar te buscarem. Por mais que eu respeitasse a religião do meu amigo, ele sabia que eu não acreditava em nada e frequentava para apoiá-lo apenas. Eu ajudava a arrumar o terreiro, preparar as comidas, etc. Aí eu olhei para trás e, num tom de deboche, eu ri e falei: "Ah, pode mandar!" Chegando em casa, estava caminhando no quintal e comecei a escutar alguém assoviando para mim. Olhei para os lados e não vi ninguém, mas imaginei que fosse alguém de uma casa vizinha, dentro de casa lá, assoviando. Já passava de 1 ou 2 da manhã. Continuei andando, mas esse assovio ficava cada vez mais próximo de mim. Parei, me aproximei da bomba d'água, achando que poderia ser dali aquele som, e não era. Fiquei alguns segundos olhando ao redor para ver se via o engraçadinho que estava assoviando, e de repente escutei esse assovio atrás da minha orelha, como se alguém estivesse atrás de mim assoviando. Corri tanto que eu cheguei a escorregar no corredor. Entrei em casa e contei para minha mãe. Ela falou para eu não voltar mais lá. Mas assustada, eu decidi que o melhor a fazer era retornar. Chegando lá, fiquei no canto da sala o tempo todo. Ao final do toque, a entidade deu uma risada e disse que tinha avisado que mandaria me buscar. E vai brincar com essas coisas, o quê? O quê? Não mentir pra entidade ainda? Vamos então agora para o próximo e último relato desta coletânea de relatos de uma única pessoa com várias experiências aí, né, com ela e na família, né? Premonição da morte do pai. Este se trata mais de uma premonição. Aconteceu há 3 meses atrás. Eu sou advogada e tinha palestra para fazer naquele dia. E sempre amei palestrar. Nunca faltava. Estava na casa da minha namorada, com o filho dela, enquanto ela trabalhava. Aquele dia estava pesado para mim. Eu não queria ficar ali. Eu queria demais ir ver os meus pais que moravam perto. Eu não queria ir palestrar. Eu já tinha pensado uma desculpa para não ir. Eu queria tanto passar o dia com os meus pais, mas tinha a sensação que se eu saísse de lá, alguém morreria. Minha namorada me ligou durante o almoço perguntando se eu não iria ver os meus pais, porque eu acordei dizendo isso. Eu disse que eu queria, mas eu tinha a sensação de que se eu saísse de casa, eu iria morrer, e que aquela sensação não passava. Olha, eu não costumo tomar calmante, mas naquele dia eu pedi um calmante na farmácia. Recebi a entrega e de imediato tomei 2. Em seguida tomei banho, fiz o cabelo, vesti uma calça e uma camisa pretas e me sentei na ponta da cama, como se eu aguardasse alguma coisa. Como se tivesse que sair de lá por alguma razão que ainda não conhecia. Tivesse que sair, sabe? Tipo, se arrumou pra ir pra rua, pra sair. Por volta das 7h30 da noite, a minha mãe começou a me ligar. Embora ninguém da minha família estivesse doente, quando vi a ligação dela, sei lá, eu falei em voz alta para mim mesma: meu pai morreu. E demorei a atender aquela ligação, porque eu sabia que a minha mãe me contaria isso. Atendi alguns segundos depois e, aos gritos, ela dizia que ele tinha desmaiado de repente, que era para eu ir ajudar a levantá-lo. Peguei um mototáxi e falei para ele: corre, moço, por favor, eu acho que o meu pai morreu. Chegando em casa uns 4 minutos depois, já encontrei meu irmão e vizinhos carregando meu pai para o carro, para irmos ao hospital. Me sentei no banco de trás e o colocaram em meu colo. Naquele momento, embora dissessem que ele só estava desmaiado, eu percebi que ele estava morto. Abracei ele bem forte, fazendo carinho em seus cabelos, e falei para ele ir em paz. Chegando ao hospital, minutos depois de levarem ele para a sala vermelha, fui chamada ao consultório, pois os meus pais tinham passado mal com o ocorrido. Pois os meus irmãos tinham passado mal com o ocorrido e estavam em atendimento. Ao entrar, o médico me informou que o meu pai já tinha chegado falecido no hospital. Até hoje eu não entendo por que eu não vim para casa mais cedo, mas eu estava certa. Aquele dia eu iria morrer, porque quando recebi aquela ligação, de certa forma, eu também morri.
Ai, gente, credo. Premonição bem... Aquele sentimento... O que aconteceu? Ele provavelmente ele infartou, foi um infarto fulminante, algo assim. Nossa, e ela sentir, ter uma certeza disso. Uau, né? Triste. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Se forem comentar, que seja sempre com respeito. E envie a sua experiência sobrenatural para nós também, ok? Espero que tenham gostado. Um beijo. A gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.